Então, a gente vai falar sobre a sinodalidade como a base do agir no acompanhamento pastoral. Essa sinodalidade, como a gente já sabe, até porque a gente já conversou muito, a igreja está fazendo isso desde 2021, e ela fala para a gente que seria a caminhada junto. A sinodalidade, ela existe depois de todo um trajeto. Então, por exemplo, nós tivemos aqui na formação, desde saber o que é acompanhar, quem pode acompanhar, como eu posso ser um acompanhante, de que forma que eu posso fazer uma escuta ativa, de que forma que eu posso saber discernir, de que forma que eu posso ouvir o outro, estar com o outro, viver com o outro. Isso é sinodalidade. Então, dentro desse aspecto da sinodalidade, uma das coisas que vem muito grande, né, é que é um colóquio, é um discernimento, é uma espiritualidade, porque o Espírito Santo fala por meio de nós, porque ele foi convocado ali para falar, e ele se faz presente. E, com isso, a gente pode ter esse acompanhamento espiritual e esse acompanhamento paroquial, qualquer tipo de acompanhamento a gente pode fazer. Se, por exemplo, a gente, na casa da gente, a gente tem um conflito, que a Lúcia deu um exemplo que eu achei interessante, da escuta com a sobrinha dela, a sobrinha estava num conflito. Então, esse conflito que a sobrinha estava, ele realmente precisava que fosse acompanhado. Ele precisava que fosse vivido. Como o exemplo que foi pedido para a Lúcia foi para a escuta, ela fez isso, ela escutou. Se fosse diferente, se fosse pedido para ela uma caminhada sinodal, já seria diferente. Ela, junto com a sobrinha dela, né, ela já iria escutar, ela ia suscitar de uma forma natural que a sobrinha falasse um pouco a respeito, e nessa conversa a sobrinha dela ia dizer coisas que talvez ela não tivesse pensado ainda, através de uma forma da Lúcia se manifestar. Então, a gente colocou aqui, a sinodalidade, ela é um método, mas um método sozinho não. Ele é uma mudança de comportamento, ele é uma mudança de mentalidade, ele é uma mudança de vida, porque nós viemos ao mundo, o ser humano é o único ser na face da Terra que foi criado com o livre-arbítrio. A gente não nasceu pronto. A pedra nasceu para ser pedra, a planta nasceu para ser planta, a água para ser água, o ferro, tudo na natureza. Mas o ser humano, ele nasceu para crescer, para desenvolver, para se formar. Então, é essa mudança de vida que ele tem desde quando nasce, que estava aconchegado, ele tinha comida, ele respirava, ele fazia tudo ali no ventre da mãe por 9 meses, às vezes 7 meses, né? E quando ele sai, ele grita, ele chora, porque primeiro ele vai ter que respirar, tomar o ar, já tem a dificuldade. E a partir desse momento é todo um aprendizado até ele partir para uma vida nova, que seria a ressurreição de Jesus. Então, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento. Aí, o que acontece com essa mudança? Essa mudança é importante para aquilo que nós fazemos opção em sermos. Porque, normalmente, quando a gente sai, que começa a andar, que começa a falar, aí ou os pais estão desejando alguma coisa que o filho seja, ou então o filho tem alguma ideia, e aí os pais, o que você quer ser? Aí ele diz uma profissão. E nós, como seres humanos, não é a profissão que nos faz ser. O que nos faz ser
é aquilo, os valores que a gente tem, a vida que a gente tem, o comportamento que a gente tem, a evolução que a gente leva para a nossa vida. Isso é o que eu quero ser. Por exemplo, hoje eu estou aqui, eu estou conversando com vocês, mas eu não sou especialista nisso, eu estou para a gente trocar ideias. Eu estou daquilo que eu aprendi, mas eu estou em evolução. Então, essa caminhada juntos, a gente tem que entender como é uma evolução. É que nem a gente tinha uma fotografia do homem, quando o Homo sapiens, né? Você pode perceber que ele era macaco, era isso, daqui a pouco se tornou ser humano. Isso na evolução natural que eles achavam, né? Mas na nossa evolução como pessoa, como filhos de Deus, como seres humanos, a gente realmente precisa buscar as coisas do alto. A gente precisa dizer, poxa, tem gente que, um exemplo, pessoa que uma pessoa que, eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, às vezes eu deixo de fazer alguma coisa em função de outra. Então, às vezes, eu quero fazer 2 coisas ao mesmo tempo, ou 3. Então, isso aí não é uma coisa boa, isso aí é um problema. Por quê? Porque me causa desgaste. Então, eu não posso dizer assim, eu sou uma pessoa que quero fazer tudo, ou que eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo, eu sou ágil. Não, porque isso aí é uma coisa que me gera prejuízo. Então, eu vou dizer assim, eu estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, quero ser uma pessoa assim. Eu quero ser uma pessoa que faça uma coisa de cada vez. Eu quero ser uma pessoa que seja mais tranquila. Eu quero ser uma pessoa que atinja um nível melhor, independente da minha profissão, independente da minha função. Porque é esse ser humano que, quando ele vai caminhar na igreja, muitas pessoas às vezes entram na igreja e, como ninguém ouve essas pessoas, ninguém chama para nada, e elas se acham como não soubessem de nada. São pessoas completamente desconhecidas e não se tornam conhecidos mesmo frequentando, às vezes, uma missa todo domingo ali. Participam da missa e vão embora. E quantas coisas boas essas pessoas teriam para dar, sem ter curso nenhum, às vezes até um analfabeto. Por quê? Porque a gente tem também o dom de Deus na nossa vida. A gente tem a luz de Deus, a gente tem o Espírito de Deus. Então, esse Espírito que nós carregamos nos faz ser espirituais. Não significa ser religioso. Espiritual é a gente saber apreciar as coisas do mundo. Eu olhar uma lua cheia. Agora, por exemplo, aqui está muito quente, mas começou a chover, eu estou ouvindo a chuva. Então, é contemplar. Toda contemplação é uma espiritualidade. Toda reação que a gente tem de apreciar alguma coisa ou não gostar de alguma coisa é uma espiritualidade. A espiritualidade a gente sente a partir dos nossos sentidos. Então, nós temos audição, nós temos o olfato, nós temos o paladar, nós temos o tato, e nós temos a sensibilidade. Por isso que pessoas que são cegas e às vezes enxergam mais do que quem vê. Por quê? Porque ela tem o tato, ela aprofunda mais alguma coisa. Então, todos nós somos muito. Mas quando a gente acha que, por eu ser engenheiro, por eu ser professora, por eu ser médico, por eu ser qualquer coisa, eu não vou poder caminhar junto numa igreja, eu não posso agir assim. A minha mentalidade tem que dizer assim, não importa, eu estou frequentando essa igreja, eu vou querer ajudar. Poxa, eu sou do Movimento dos Focolares, eu vou trabalhar catequese. Ah, não, eu vou trabalhar com os jovens. Ah, não, eu vou trabalhar em qualquer coisa. Porque todo mundo sabe alguma coisa. Mas como ninguém é convidado e às vezes não é aceito, aí aquela mentalidade, ela se afasta mais. Ou seja, se eu tentei me aproximar e fui completamente renegado, eu já sinto dificuldade de caminhar junto com aquela pessoa. Então, a sinodalidade exige da gente a quebra de um monte de coisas que a gente tem na nossa vida, tá?
Então, aí, o documento por uma igreja sinodal, ela exige 3 coisas de nós, cada um de nós: participação, comunhão e missão. Para me caminhar com alguém, eu primeiro preciso participar de alguma coisa, dentro da minha paróquia, dentro da minha comunidade, dentro do, se eu moro em prédio, no prédio, em qualquer lugar, eu preciso participar. Se eu não participar, como é que alguém vai saber que eu sei alguma coisa? Ou como é que eu vou saber que o outro sabe alguma coisa? Como eu vou poder ajudar e ser ajudado? É uma troca. Então, essa mentalidade, o medo, às vezes, que foi uma coisa que a gente colocou, vocês colocaram nessa ideia aqui do grupo, vocês colocaram o medo, vocês colocaram a renúncia. Tudo isso que vocês colocaram são necessários para uma caminhada sinodal. Impressionante, tudo que vocês colocaram. O pouco ou muito, mas tem coisas fantásticas que vocês colocaram. Por quê? Porque eu preciso comungar, eu preciso estar em comunhão. Comunhão não significa pensar igual, mas significa conviver, viver junto. Por isso que a Ariane falou na Eucaristia que é a comunhão. Jesus se doa para nós. Já pensou? Jesus, a gente está numa missa, a gente está vendo Jesus, quando quebra ali a hóstia consagrada, magna ali, ele está se doando para a gente, ele está se derramando para a gente, ele está convidando para esse banquete que a gente viu naquele texto. E a gente, qual é a nossa resposta para ele? Ele se doa, ele prepara tudo e nos entrega. Mas a gente, às vezes, não entende a nossa missão. Que se a gente não tiver a missão de levar Jesus para o outro, e que levar Jesus para o outro é conviver com o outro, e para conviver com o outro eu preciso participar, a gente não consegue nem acompanhar e nem se deixar acompanhar. Ser acompanhado. E o que ele diz aqui, que é muito interessante, nesse documento que foi aprovado pelo Papa Francisco no dia 26 de outubro de 2024, depois que ele aprovou, então o cardeal Mário colocou o seguinte documento que vai precisar que nós pratiquemos: caminho de acompanhamento e avaliação da fase de implementação do sínodo. O que ele diz a respeito desse caminho que nós precisamos exercitar? Esse caminho envolverá diocese, eparquias, conferências episcopais, estrutura hierárquica das igrejas orientais católicas, bem como seus agrupamentos continentais, que também terão o cuidado de envolver Instituto de Vida Consagrada, sacerdote de vida apostólica, associações de leigos, olha nós aqui, movimentos eclesiais e novas comunidades presentes em seus territórios. Então, isso é uma coisa que já foi assinada, que já foi aprovada e que a gente precisa praticar. Então, para a gente ter essa igreja sinodal, com participação, comunhão e missão, a gente precisa ter a prática de caminhar juntos. E para caminhar junto, a gente tem que fazer o percurso todo que nós fizemos nessa formação. Desde saber o que é acompanhar, desde saber o que é fazer colóquio, desde saber o que é espiritualidade, desde saber o que é discernimento, desde saber como é que eu posso ouvir e ser ouvido. São várias renúncias, mas é renunciando que a gente cresce, é renunciando que Jesus aparece. E ele falou isso, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas nós temos muita dificuldade de mudar a nossa mentalidade, de entender esse caminhar junto. E esse caminhar junto, ele promove a escuta, ele promove o diálogo, ele promove a participação de todos os membros numa tomada de decisão. Então, se uma igreja, se o movimento dos focolares, se a minha comunidade, se na minha família, o exemplo que ela não falou, né?
A Lúcia não falou qual era o exemplo, mas disse da dificuldade da sobrinha dela. Desde que eu tenho uma tomada de decisão para fazer, tá? Eu preciso realmente ter essa mentalidade voltada para a mudança. Mentalidade voltada que eu sou um ser em crescimento, eu sou um ser em desenvolvimento. Não importa a idade que eu esteja. O que importa é que se eu sou uma pessoa, tenho cabeça dura, pô, cabeça dura, eu não consigo ouvir ninguém, então, eu vou mudar minha cabeça, ela vai deixar de ser cabeça dura. Eu preciso ter uma cabeça mais aberta. O que eu faço para ter uma cabeça aberta? Aí eu vou procurar aprender para que eu tenha essa cabeça mais aberta. Ah, sou uma pessoa muito teimosa. Eu preciso ser menos teimosa. Ah, eu sou uma pessoa que não leva desaforo. Eu preciso saber entender, renunciar para que eu ouça o desaforo e não me toque, que ele não me atinja. Porque se eu me conheço o suficiente, a pessoa vem me chamar, eu vou ter misericórdia dela, mas não vou brigar com ela naquele momento. E isso já é uma comunhão. Isso já é uma evolução, isso já é uma missão. Então, nós temos que ter na nossa cabeça que esse caminhar junto exige essas três condições: participação, comunhão e missão. E o percurso foi tudo que nós fizemos até agora. Então, nessa tomada de decisão, às vezes a gente tem que mudar estruturas, procedimentos, que favoreça a corresponsabilidade e abertura a diferentes perspectivas da unidade na diversidade. Olha só que coisa bonita. E nós, gente, através de Chiara, que recebeu o carisma, nós somos as pessoas mais favorecidas a disseminar isso, porque nós temos o carisma da unidade. Então, isso é a coisa mais importante que a gente tem para que a gente possa realmente vivenciar, crescer, desenvolver. Hoje eu sou assim, mas eu posso mudar. Propiciando atitudes concretas. Não posso ser só o sonho ou só a vontade, mas atitudes concretas nas paróquias, nos movimentos e comunidades de vida, como incentivo e forma diversas, desafiadoras e eficazes na implementação da vivência sinodal. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque eu preciso testemunhar Jesus ressuscitado. É ele, Jesus, que dá o dom do seu Espírito para nós. Já pensou? Ele veio como homem, ele veio como ser humano, não foi como Deus. Ele viveu aqui para nos mostrar quanto é possível. E com essa possibilidade é maior porque a gente tem o Espírito dele. Na hora que a gente é batizado, né, a gente tem os sacramentos todos que nos ajudam a crescer, a desenvolver, a mudar essa mentalidade nossa de, às vezes, ser sozinhos e caminhar juntos, decidir juntos. Porque Cristo vivo, e ele está vivo, nós acreditamos nisso, eu tenho certeza, é fonte da verdadeira liberdade. Eu só posso dizer que eu sou livre quando realmente eu evoluo o suficiente para mim não me incomodar com algumas coisas e ajudar o meu próximo a viver comigo, mesmo ele pensando diferente, ela pensando diferente. Então, o fundamento da esperança, ela realmente se revela na face de Deus. Agora, essa face de Deus é o destino final de cada um de nós. A gente quer passar nessa outra etapa, na ressurreição, de ficar do lado de Deus. E o que eu tenho feito para caminhar junto com o meu irmão? Para realmente viver sinodalmente? Para realmente ser um missionário? Então, a fé pascal e o testemunho são necessários para reconhecer o próprio vazio interior, a escuridão do medo, porque a gente tem medo de mudar. A gente tem a dúvida do pecado. E o pecado, quando a gente se arrepende, a gente tem vários exemplos que Jesus nos mostrou, a gente se reconcilia com Jesus.
O que a gente precisa para se reconciliar? Pequei, pequei, errei, errei. Estou assim, estou, mas eu quero evoluir. Então, eu vou ter coragem de sair, procurar e descobrir. Porque eu tenho certeza que tem alguém que me procura em algum momento. Eu sei que alguém me chama, e esse alguém, se não for pessoas, é Jesus que está me chamando para me caminhar junto. Por quê? Porque ele me perdoa, ele me envia, mas ele me via como irmão e irmã, ele não me via só, porque eu só não sou nada. O ser humano sozinho só tem depressão, só tem desgaste, só tem um monte de problemas. Então eu posso ser essa pessoa para ajudar esse meu irmão que está com dúvida, que tem problemas espirituais. Por quê? Porque ele também foi chamado, ele é chamado para conversão relacional e espiritual. Ou seja, cada um de nós somos chamados a sermos pessoas novas, novas pessoas. E essa mudança, ela realmente precisa ser de dentro para fora. E de fora para dentro também, porque se alguém diz assim, ô Rita, você não tem muita paciência, você é uma pessoa que... Aí eu vou ouvir essa pessoa e, puxa vida, eu vou ver qual atitude que eu não tenho. Ah, isso aqui realmente eu não tenho. Então eu vou mudar. Eu vou mudar por quê? Porque eu quero caminhar junto com essa pessoa que me disse isso. E aí, mesmo não tendo a mesma mentalidade, não sendo calma que nem ela, sendo impaciente, mas através de Jesus, por causa de Jesus. Olha o jantar. Quando eu descubro que é Jesus que está ali me esperando, eu tenho que testemunhar a salvação que eu recebi dele. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim de uma forma mais terrível possível. E ele morreu por mim porque ele quer que eu testemunhe nos relacionamentos. Independente de guerra, de rivalidade, de poder, de abuso, de injustiça. Independente disso. Ele quer que realmente eu o testemunhe como eu vivo com ele, para ele, que é o meu irmão que está ali do lado também, que é um Jesus que está ali. O Espírito Santo colocou no coração de cada pessoa o desejo de relacionamento autêntico, vínculos verdadeiros. A gente não consegue viver sozinho. A gente precisa uns dos outros. Então, isso aí é espiritual. Os nossos olhos precisam ver, nossos ouvidos precisam escutar, a nossa boca precisa falar, os nossos órgãos precisam sentir. Tudo isso o Espírito Santo nos doa, nos dá. Então, por isso que nós precisamos, entrelaçados, levar a alegria do Evangelho, a vida em comunhão com Deus, com a humanidade e com a criação. É desafiante? É. Mas só no desafio é que a gente vive com Jesus. É só no desafio que a gente pode usufruir o verdadeiro banquete que Deus oferece aos missionários que caminham junto. Esse verdadeiro banquete que a gente espera, ele precisa que a gente viva com uma mentalidade nova, tirando de frente tudo aquilo que nos impede de ficar próximo de Jesus e participar desse banquete que ele colocou para a gente. Então, isso é muito importante que nós pensemos sobre isso. Então, a prática da sinodalidade, como é que a gente faz isso na prática? Nós conversamos, né, vimos as condições de eu participar, né? Como é que é participação, comunhão e missão. E aí, como é que eu vou fazer isso na prática? Então, na prática, que a gente colocou alguns exemplos aqui. Por exemplo, prática da sinodalidade das paróquias, áreas missionárias, movimentos e novas comunidades. Conselhos paroquiais e diocesanos. Então, aqui na obra nós vamos ter até agora uma assembleia. Então, se eu tenho uma assembleia
A minha opinião é importante, não importa se eu sou aderente, não importa se eu nem frequento muito, mas eu posso ser incentivada a participar. Eu preciso incentivar alguém e preciso me incentivar, estimulando decisões dialogadas. Eu posso conversar num grupo. Não, eu sei lá, eu vou para uma reunião, uma palavra de vida, uma pessoa que está do meu lado, eu posso conversar, nem conheço, mas me apresento. Estimular decisões dialogadas, coisas que vão melhorar a vida dentro da obra. Se eu estou ali e quero participar, porque eu preciso. Se eu não participo, gente, não estou realmente comungando e eu não estou de jeito nenhum em missão. Eu não sou um missionário de Jesus. Outra forma de participar é em grupo de estudo e reflexão. O que eu vou ver nesse grupo? Todo mundo pode dar uma opinião, cada pessoa pode dizer alguma coisa. O que a pessoa pode dizer? Ela pode dizer uma opinião dela, o que ela sente. E às vezes o que ela sente é diferente do que eu sinto. Eu vou aprender com ela, ver o que ela sente, e ela vai aprender comigo o que eu sinto. E dessa forma a gente pode caminhar juntos, através de uma criação de um grupo de estudo sobre temas que eu não estou entendendo, alguma coisa que eu não compreendi, algum problema que eu tenha para resolver. Outra forma é processo de escuta. Processo de escuta nas comunidades é muito importante. Tem paróquias, inclusive, que tem, acho que vocês já viram, não sei se na cidade de vocês tem, mas que tem a pastoral da escuta. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não conseguem ser ouvidas, nem dentro de casa e nem fora de casa. Então, se eu sei, eu já sei que eu quero melhorar a minha vida, eu quero participar na igreja. Não tem uma pastoral da escuta, eu vou. Padre, se eu gostaria, olha, eu tenho uma certa habilidade para ouvir, eu tenho paciência. O que o senhor acha? O senhor me dá umas orientações e eu vou fazer escuta. Vou ver o que as pessoas querem. Não, a gente vai, pode dizer, não quero não, mas a gente pode fazer uma reunião. Você coordena essa reunião para a gente ver o que as pessoas querem na comunidade, o que elas querem fazer, o que a obra, o Movimento Focolade, na minha região, meu regional precisa. Eu posso criar esse processo de escuta. Aí eu colho aquilo que as pessoas precisam, né? Pode ser o quê? Angústia, pode ser necessidade, pode ser anseio, pode ser um monte de coisa. Então, eu criando esse processo de escuta, eu vou caminhar junto com aquele povo que não é escutado, que não tem esse espaço. Outras são ações sociais conjuntas. Por exemplo, você pegar e faz um projeto, você pega uma pastoral, um movimento, ou reúne um de cada, e aí você vai ver o que você pode fazer para contribuir para, por exemplo, a saúde integral das pessoas. Você sabe que hoje a gente tem milhões de farmácias em qualquer lugar, a gente toma muitas drogas. Por quê? Porque a gente não se alimenta bem, talvez, porque a gente deixa de fazer certas coisas que a gente precisava fazer, atividade física. E aí, de repente, se eu estou com alguém me estimula, eu vou junto. Então, a gente pode criar esses grupos de ações conjuntas para o combate à fome, para o apoio a moradores de rua, meio ambiente, unidade em ação. A gente pode mil coisas, a gente pode fazer com ações conjuntas dentro do próprio movimento, ou dentro da igreja, em qualquer lugar. E o outro seria o diálogo com outras igrejas e religiões. A gente precisa ouvir o nosso irmão, principalmente se ele quer ser ouvido, porque às vezes a gente está no hospital, a gente está esperando o médico, a gente está no parque, e passa uma pessoa que, quando eu vejo que ele já é de uma outra religião, eu já me afasto. Eu não posso. Eu vou ouvir, eu vou saber o que ele tem, porque ele tem coisas novas e eu posso aprender com ele pode aprender comigo, às vezes até sem tocar em religião.
mas eu ver a riqueza que cada um tem. E com isso, o que eu faço? Eu vou construir pontes. Se de repente eu sou convidado para ir para a igreja de um irmão, assistir um culto, por que não? Eu vou ouvir. Aí depois eu posso dar minha opinião para ele. E ouvir a opinião dele, convidar depois para ele ir na minha igreja também. Ou seja, a gente construir pontes. Pontes de quê? Por exemplo, de entendimento, de fraternidade, de justiça social, de direito, de economia e trabalho. Nós temos aqui no Focolar, nós temos milhões de inundações. Do quais que a gente participa? A gente participa de educação? A gente participa de direito? A gente participa de economia de comunhão? Será que não tem pessoas que estão precisando ali do nosso apoio? Então, isso é a prática da sinodalidade. É com essas práticas, é com esse comportamento, é com essa mudança de mentalidade que a gente realmente pode fazer uma caminhada sinodal, aquilo que a igreja está exigindo da gente. Então, eu agradeço a atenção de vocês, não sei se passei do horário, e pedindo que a Virgem Maria, nossa mãe, ela mostrou o caminho, ela mostrou Jesus, não foi? Então, que a nossa mãe mostre o caminho, guie e ensine a sermos discípulos missionários, que numa igreja sinodal. Muito obrigada.